As palavras que pronunciamos têm um poder transformador. Elas podem edificar ou destruir, trazer vida ou morte, conforme nos ensina a Bíblia. Quando falamos bênçãos sobre nós mesmos, estamos não apenas expressando desejos, mas ativando promessas divinas que podem mudar o curso de nossas vidas. Declarar bênçãos é uma prática que vai além do pensamento positivo. É um ato de fé que reconhece a soberania de Deus e sua vontade de nos abençoar. A Bíblia está repleta de exemplos de como as palavras têm o poder de criar realidades. Em Gênesis 1, vemos que Deus criou o mundo por meio de sua palavra. Da mesma forma, quando declaramos bênçãos sobre nossa vida, estamos alinhando nossas palavras com a vontade de Deus e liberando seu poder em nosso favor. Essa prática nos ajuda a viver uma vida de expectativa e confiança, sabendo que Ele cumpre o que promete. A fé é o alicerce que sustenta a prática de declarar bênçãos sobre nossa vida. Sem fé, as palavras que pronunciamos podem parecer vazias, mas com fé, elas se tornam poderosas ferramentas para ativar as promessas de Deus. Em Marcos 11, versículo 24, Jesus nos ensina: "Por isso, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Essa passagem nos mostra que a fé não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas crer que Ele já está agindo, mesmo antes de vermos os resultados. A fé genuína nos leva a declarar bênçãos com convicção e expectativa. Em Hebreus 11, versículo 1, lemos: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Quando declaramos bênçãos sobre nós mesmos, estamos expressando essa certeza, confiando que Deus cumprirá suas promessas em nosso favor. No seu livro, Comentários sobre Gálatas, Martinho Lutero relata que a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. Ele escreve: "A fé verdadeira sempre resulta em ações que refletem a confiança nas promessas divinas." Essa afirmação nos lembra que a fé não é passiva, mas ativa. Ela nos impulsiona a declarar bênçãos com autoridade, sabendo que nossas palavras estão alinhadas com a vontade de Deus. A fé também nos ajuda a superar dúvidas e medos que podem surgir quando declaramos bênçãos. Em Tiago 1, versículo 6, somos exortados: "Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento." Quando declaramos bênçãos com fé, estamos firmes na certeza de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Além disso, a fé nos conecta com o poder transformador de Deus. Em Efésios 3, versículo 20, lemos: "Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós." Quando declaramos bênçãos, estamos nos alinhando com esse poder infinito, crendo que Ele pode realizar muito mais do que podemos imaginar. Ao cultivarmos uma fé genuína, descobrimos que ela não apenas nos capacita a declarar bênçãos, mas também transforma nossa perspectiva. Ela nos lembra que, em Cristo, temos acesso a todas as bênçãos espirituais, Efésios 1, versículo 3, e que podemos viver uma vida abundante, cheia da graça e do favor de Deus. As palavras que pronunciamos têm um impacto profundo em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Elas podem ser instrumentos de edificação ou de destruição, dependendo de como as usamos. Em Provérbios 18, versículo 21, lemos: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto." Essa passagem nos mostra que nossas palavras não são neutras. Elas carregam poder e podem moldar nossa realidade espiritual, emocional e até física. Quando declaramos bênçãos sobre nós mesmos, estamos usando o poder das palavras para edificar nossa vida. Em Provérbios 16, versículo 24, lemos: "As palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo." Declarar bênçãos é uma forma de falar palavras que trazem vida, cura e esperança, alinhando nossa fala com a vontade de Deus. No entanto, muitas vezes subestimamos o poder das palavras e permitimos que pensamentos negativos se transformem em declarações que nos limitam. Em Tiago 3, versículo 10, somos lembrados: "Da mesma boca procedem bênção e maldição." Meus irmãos, não pode ser assim. Essa advertência nos desafia a sermos intencionais com nossas palavras, escolhendo declarar bênçãos em vez de maldições. Refletir sobre o poder das palavras nos ajuda a entender por que é tão importante declarar bênçãos sobre nós mesmos. Em Mateus 12, versículo 37, Jesus diz: "Pois por suas palavras você será justificado, e por suas palavras você será condenado."
Isso nos mostra que nossas palavras têm consequências eternas e que devemos usá-las com sabedoria e propósito. Além disso, as palavras que declaramos sobre nós mesmos podem influenciar nossa autoimagem e nossa confiança. Em Efésios 4, versículo 29, lemos: "Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem." Quando declaramos bênçãos, estamos não apenas edificando a nós mesmos, mas também criando um ambiente de fé e esperança ao nosso redor. Ao praticarmos a declaração de bênçãos, descobrimos que nossas palavras têm o poder de transformar nossa mentalidade e nossa realidade. Elas nos ajudam a enxergar além das circunstâncias atuais e a focar nas promessas de Deus, que são sempre boas, perfeitas e agradáveis. Romanos 12, versículo 2. A Bíblia está repleta de bênçãos que podemos declarar sobre nossa vida, alinhando nossas palavras com as promessas de Deus. Uma das bênçãos mais conhecidas é a chamada bênção sacerdotal, encontrada em Números 6, versículos 24 e 26. "O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz." Essa bênção não apenas expressa o desejo de Deus para nossas vidas, mas também nos lembra de sua presença constante e seu cuidado amoroso. Declarar bênçãos como essa sobre nós mesmos nos ajuda a internalizar as promessas de Deus e a viver com a certeza de que Ele está conosco em todas as situações. Em Deuteronômio 28, versículo 2, lemos: "Todas estas bênçãos virão sobre você e o acompanharão, se você obedecer à voz do Senhor, seu Deus." Essa passagem nos mostra que as bênçãos de Deus são condicionais à nossa obediência, mas também que Ele deseja nos abençoar abundantemente. Outra bênção poderosa que podemos declarar é encontrada em Jeremias 29, versículo 11. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para prosperá-los e não para prejudicá-los, planos para dar-lhes esperança e um futuro." Declarar essa promessa sobre nossa vida nos ajuda a confiar que Deus tem um propósito para nós, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Além disso, podemos declarar bênçãos de proteção e segurança. Em Salmo 91, versículo 11, lemos: "Pois Ele ordenará aos seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos." Essa promessa nos assegura que, mesmo em momentos de perigo ou incerteza, estamos sob a proteção divina. Declarar bênçãos também nos ajuda a focar nas promessas de Deus em vez de nos concentrarmos em nossos problemas. Em Filipenses 4, versículo 19, lemos: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Quando declaramos essa bênção, estamos expressando nossa confiança de que Deus é nosso provedor e que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Ao praticarmos a declaração de bênçãos bíblicas, descobrimos que elas não apenas fortalecem nossa fé, mas também transformam nossa perspectiva. Elas nos lembram que, em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1, versículo 3, e que podemos viver uma vida cheia da graça e do favor de Deus. Incorporar a prática de declarar bênçãos em nossa rotina diária é uma maneira poderosa de alinhar nossa vida com as promessas de Deus. Em Josué 1, versículo 8, lemos: "Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido." Essa passagem nos mostra que a meditação e a declaração das palavras de Deus são essenciais para uma vida de sucesso e prosperidade. Uma maneira prática de começar é reservar um momento específico do dia para declarar bênçãos. Pode ser pela manhã, ao acordar, ou à noite, antes de dormir. O importante é criar um hábito consistente que nos permita focar nas promessas de Deus e declará-las com fé. Em Salmo 5, versículo 3, lemos: "Pela manhã, ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, apresento-te a minha oração e aguardo com esperança." Esse versículo nos inspira a começar o dia com uma atitude de expectativa e confiança em Deus. Além disso, podemos usar passagens bíblicas específicas como base para nossas declarações. Por exemplo, podemos declarar a bênção sacerdotal de Números 6, versículos 24 e 26, ou as promessas de proteção encontradas em Salmo 91. Ao fazer isso, estamos não apenas repetindo palavras, mas internalizando as verdades bíblicas e permitindo que elas moldem nossa mentalidade e nosso coração. Outra prática eficaz é escrever as bênçãos que desejamos declarar e mantê-las em um lugar visível, como um caderno ou um mural.
Em Abacuque 2, versículo 2, lemos: Então o Senhor me respondeu: escreva a visão, grava-a claramente em tábuas, para que se leia facilmente. Escrever as bênçãos nos ajuda a manter o foco e a lembrar das promessas de Deus, especialmente em momentos de dificuldade. Declarar bênçãos também pode ser uma prática comunitária. Podemos compartilhar essas declarações com nossa família, amigos ou grupo de estudo bíblico, criando um ambiente de fé e encorajamento mútuo. Em Hebreus 10, versículo 25, somos exortados: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando declaramos bênçãos juntos, fortalecemos nossa fé coletiva e experimentamos o poder da unidade em Cristo. Ao praticarmos a declaração de bênçãos diariamente, descobrimos que essa prática não apenas transforma nossa vida, mas também impacta aqueles ao nosso redor. Ela nos ajuda a viver com mais propósito, confiança e paz, sabendo que estamos alinhados com a vontade de Deus e que Ele está trabalhando em nosso favor. Declarar bênção sobre nossa vida é mais do que uma prática espiritual. É um estilo de vida que nos conecta com o coração de Deus e nos alinha com suas promessas. Ao longo deste roteiro, exploramos como a fé nos capacita a crer nas bênçãos, como o poder das palavras molda nossa realidade e como a prática diária de declarar bênçãos pode transformar nossa jornada. Essas verdades nos lembram que, em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1, versículo 3, e que podemos viver uma vida cheia de propósito e significado. Viver sob a influência das bênçãos significa reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele deseja nos abençoar abundantemente. Em Jeremias 17, versículo 7, lemos: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Quando declaramos bênçãos, estamos expressando essa confiança e nos posicionando para receber o que Deus já preparou para nós. Agora é o momento de agir. Que tal começar hoje mesmo a declarar bênçãos sobre sua vida? Escolha uma frase que represente seu compromisso com Deus e suas promessas, e escreva-a como um ato público de fé. Pode ser algo como: eu declaro as bênçãos de Deus sobre minha vida, ou eu vivo sob o favor e a graça do Senhor. Compartilhe essa frase em suas redes sociais, marcando a página que está promovendo essa mensagem, e inspire outros a fazerem o mesmo. Ao se posicionar publicamente, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também encoraja aqueles ao seu redor a buscarem uma vida de bênçãos e propósito em Deus. Que essa prática seja o início de uma jornada transformadora, onde você experimenta cada dia mais do amor, da graça e do poder de Deus em sua vida. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.